Queria louvar a Deus pela tua vida que está aqui nessa noite. E eu queria convidá-la a abrir a Bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Timóteo capítulo 3, verso 1. Assim que você for achando, por gentileza, amados, você pode ir se colocando em pé em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, diz assim a palavra do Senhor até o versículo 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, jactanciosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, sem amor ao bem, traidores, atrevidos, inflados de vaidade, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Desvia-te de tais homens. Amém. Até aqui. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Senhor Deus eterno, Pai, fala conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Alimenta a nossa alma. Nós precisamos ouvir a Tua voz nessa noite, Pai. Eu não sei como Seus filhos adentraram aqui nessa noite, Pai, mas uma coisa eu tenho certeza, que essa mensagem que será pregada nessa noite, ela serve para mim e para todos que estão aqui nessa noite, Pai. É uma mensagem com o objetivo de alcançar a todos. E essa é a mensagem do Senhor, a mensagem prioritária. É uma mensagem que não serve apenas para os doentes, que não serve apenas para os que estão iniciando, não serve apenas para quem já está há muito tempo, não serve apenas para uma classe da igreja, não. Essa é uma mensagem que serve para todos. Então fala conosco, porque a mensagem será pregada, mas é o Teu Espírito Santo que é capaz de convencer o homem do pecado e convencer o homem dos seus erros. Ó Espírito Santo, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. E eu queria que você redobrasse atenção nessa noite, porque Deus me deu uma mensagem muito importante nessa noite, amados. E o tema da mensagem de hoje, para quem gosta de anotar aí, é uma projeção bíblica dos dias finais. Diga, uma projeção bíblica. Vamos lá com autoridade. Se tiver alguém com sono no seu lado, aí você vai acordar ele aí. Vamos lá? Diga, uma projeção bíblica dos dias finais. Amados, o Senhor me deu uma mensagem e uma mensagem para nós fazermos um diagnóstico dos dias que nós estamos vivendo. Nós lemos aqui 19 características citadas pelo apóstolo Paulo. Quando nós olhamos essas características aqui citadas, nós pensamos logo que essa mensagem, ela é para pessoas que não conhecem Jesus, ou para a sociedade em si, não somente para a igreja. Mas quando nós olhamos para o contexto que ele foi escrito, nós entendemos que isso está sendo lido para a igreja, para um pastor da igreja compartilhar com os irmãos. Ou seja, nós estamos falando de um tempo em que vai atingir não somente a sociedade, o mundo, mas que vai atingir a igreja, a liderança da igreja. Então, fazendo uma interpretação bem rápida aqui desse texto, nós vamos ver que aqui está acontecendo uma decadência moral. É como se nós tivéssemos, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: olha, haverá um caminho que, ao invés de melhorar, vai começar a piorar a questão moral. Ele está dizendo: não pense que os líderes eles serão despertados nos dias finais e vai ser cada vez melhor. Não, ele está dizendo: vai piorar.
vai haver uma decadência. Por exemplo, aqui nós vamos ver a raiz. Vamos entender como se fosse uma cascata que está acontecendo, uma árvore que os seus frutos estão apodrecendo. Então nós vamos entender que a raiz aqui começa logo no início. Fala assim que o homem será amante de si mesmos. O eu está no trono. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma expressão muito usada hoje, muito usada, né? Que é o narcisismo. Aquela pessoa narcisista, né? Essa expressão narcisismo, né? É como se o narcisismo aqui fosse uma cosmovisão. É como se fosse algo que está acontecendo no mundo inteiro. O homem amante de si mesmo. Agora, quando olhamos para o tronco aqui da passagem, olha o que diz: avareza, arrogância, blasfêmia, desobediência. Aqui fala de uma corrupção do caráter, e o caráter individual das pessoas. Aí, se nós formos olhar para os frutos aqui, olha os frutos podres aqui, fala traição, crueldade, amor ao prazer acima de Deus. Deixa eu perguntar para vocês que estão aqui: será que isso está acontecendo nos dias de hoje? Sim ou não? Pessoas amantes de si mesmas, as pessoas não estendem a mão para ninguém, as pessoas traem uns aos outros, pessoas de dentro da casa, pessoas de próximo, pessoas do nosso lado nos traem. Será que isso acontece nos dias de hoje? Em abundância? Aí tem a máscara, olha a máscara citada. Então eu posso resumir para interpretar essa passagem com 4 expressões: raiz, tronco, frutos e máscara. Raiz, o homem amante de si mesmo. Tronco, avareza, arrogância, blasfêmia, desobediência. Frutos, traição, crueldade, amor ao prazer acima de Deus. E a máscara está no final da passagem: tendo aparência de piedade. Sabe o que é isso aqui? É religião exterior. É uma pessoa que não foi transformada. Ela sabe como fazer, mas não sabe para quem fazer. Será que você pegou isso? Ela sabe fazer muito bem feito, mas ela não está direcionando o que está fazendo para a pessoa certa. É como alguém que faz muito bem, alguém que se apresenta muito bem, mas o coração está longe da presença de Deus. Está entendendo? Deus não quer apenas que nós venhamos fazer bem feito, Ele quer que faça para Ele, para a glória dEle, para a presença dEle. Está entendendo? Então, agora eu quero começar a projeção. Primeira projeção, aqui. Amados, antes de eu entrar aqui, escute, eu vou pregar sobre o final dos tempos hoje. E eu não posso relativizar essa mensagem, você entende? Eu não posso deixar essa mensagem um pouco mais agradável. É uma mensagem que eu não posso ser mais otimista. Então eu quero que vocês entendam, antes de eu entrar para dentro da Bíblia aqui, que eu não estou sendo pessimista e também não estou trazendo algo assim para deixar você com medo. Eu só vou pregar a realidade do que vai acontecer de hoje até o último dia, onde Jesus virá com a igreja. Ele vai arrebatar, depois ele voltará com a igreja. De hoje, nos próximos dias, o que vai acontecer segundo a Bíblia, tá? Então, não fiquem com medo, amém? Não fiquem desencorajados, não fiquem pessimistas, mas entenda a realidade do mundo. Mas eu vou terminar a mensagem levando você a entender o que eu e você precisamos fazer nesse tempo, amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Primeira projeção, a projeção da sociedade nos dias finais. A primeira expressão que eu encontro está em Mateus 24. Embora Mateus 24 ele foi direcionado a Israel, não à igreja, mas eu quero que você leia esse texto porque é muito interessante esse texto. Mateus 24, verso 37. Aleluia. Enquanto você acha, pode dar glória a Deus, viu, irmãos? Mateus 24, verso 37. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a sociedade. Como que vai estar a sociedade nos dias finais? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 24, verso 37. Diz assim: mas assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias antes do dilúvio estavam comendo e bebendo, casando e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam nada, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então veja,
veja, o texto fala de algo passado para poder explicar o que vai acontecer no futuro. Vejamos que lá em Gênesis capítulo 6, verso 11, a Bíblia vai falar desse tempo. Olha o que diz. Gênesis 6, 11 e 12. E a terra estava corrompida diante de Deus, e cheia de violência. E Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então vamos entender. A sociedade será como nos dias de Noé. Como era a sociedade nos dias de Noé? Então vamos separar aqui, ó. Primeiro, violência generalizada. Gênesis capítulo 6, verso 11. A terra estava cheia de violência. Agora, essa violência aqui não era algo ocasional, era algo sistêmica, cultural, era algo normalizado. É uma violência que está infiltrada, sabe? Que as pessoas vão normalizando. Amados, nós estamos vivendo exatamente esse momento. Eu falava hoje lá em casa com a família sobre a pregação de hoje, e uma das coisas que eu observei é que a sociedade é como se nós estivéssemos numa balsa. Quem já teve a experiência aí de ir viajar para alguma praia, algum lugar que tinha balsa e colocou o carro dentro da balsa para ir junto com a balsa? Quem já viveu isso aí já? Glória a Deus. Vocês são os mais velhos, né? Tô brincando. Ó, amados, o tempo da balsa é mais ou menos o que está acontecendo com a sociedade hoje. Preste atenção aqui, ó. Nós estamos sendo colocados numa balsa e nós não estamos percebendo, com o passar dos dias, que cada vez mais está sendo normalizado as coisas. As palavras estão sendo mudadas, palavrões estão sendo aceitos entre irmãos. Nós estamos percebendo que ao passar dos dias, você viver a tradição dos princípios de Deus está cada vez mais retrógrado, algo passado. As pessoas dizem assim: nossa, mas você ainda pensa desse jeito? Você ainda fala desse jeito? Você ainda se preocupa em agir dessa maneira? Mas isso ficou passado. Escute uma coisa, amados: princípios de Deus, eles são atemporais. Amém? Então nós temos que tomar cuidado, porque senão nós estamos na balsa, nós vamos junto. Nós vamos, o mínimo é aqui, né? Tem uma estratégia na área de vendas que é você já forçar um determinado preço ou valor para que ele diminua, né? Para que você leve vantagem sobre a pessoa, né? Então ele já fala assim: olha, vale 100, eu vou falar que vale 150, porque daí ele vai abaixar, eu abaixo até 100, só que 100 já é o valor do produto, entendeu? Então, o que tem que tomar cuidado? É o mínimo. Então, esse mínimo está subindo, amados, e você não está percebendo e está entrando nessa onda. Então, fala para o irmão do teu lado e tome muito cuidado nos dias finais, porque os nossos princípios são irrevogáveis. Amém? Nós não podemos abrir mão da verdade, ainda que nos chame de pessoas que não estão acompanhando o tempo. Saiba que nós estamos sendo fiéis ao Senhor. Amém? Então existe uma violência generalizada. O que mais? Uma corrupção universal. Toda a carne havia corrompido o seu caminho. Amados, nós estamos vivendo um tempo em que a gente fala assim: a corrupção está na política. Eu pergunto para você: a corrupção está só na política? A corrupção está no nosso dia a dia, no trabalho. Você, quando você trabalha numa empresa, numa instituição, você sabe que dentro da sua instituição você vê todos os dias uma corrupção. Alguém levando vantagem sem merecimento, sem procedimento, de maneira errônea, de maneira injusta. A corrupção não está apenas na política, está na família, está na vizinhança, está na rua, está na casa, está na igreja, está no trabalho, está em todos os lugares. Será que nós estamos vivendo como no dia de Noé? O que mais que nós vemos? Indiferença espiritual. Nós vamos ver que Noé pregou por 120 anos e ninguém ouviu, a pregação existia, mas a sociedade era anestesiada pelos prazeres. Amados, nós estamos vivendo um tempo em que você prega a palavra de Deus e as pessoas não deixam de viver a sua vida imoral. O temor tem sido afastado das pessoas.
E esse é o tempo final da igreja na terra. Vejamos mais algo que aconteceu: a normalização do pecado. As pessoas casavam, faziam festa, viviam a vida normal, como se nada estivesse acontecendo. Sabe, eles viviam uma vida tranquila, como se nada estivesse acontecendo, como se os seus pecados fossem normais e como se não ofendessem a Deus. Esse é o tempo dos dias de Noé. Agora veja, vamos se aprofundar mais aqui, como vai ser a política nos dias finais, antes do arrebatamento. Quer ver? Miqueias capítulo 3, verso 9. Abre comigo aí. Pastor, esse livro é duro de achar, hein? Então já vou dar um conselho para você achar mais rápido aí. Já vai na primeira página aí da Bíblia, no sumário, e já acha o número da página, tá bom? Miqueias é um profeta pequeno, né? Então menor, então é difícil achar aí. Miqueias capítulo 3, verso 9. Como vai ser a política? Né? Hoje já tem uma fama, né? Que os políticos são tudo. Não vou falar aqui. O que as pessoas falam hoje? Que os políticos são? Qual que é a fama? Então vamos ver como vai ser a política nos dias finais. Amém? Ainda existem homens servos de Deus na política, fiéis a Deus. Mas vejamos o que a Bíblia diz sobre os últimos dias. É uma visão ótica do profeta do que viria. Olha, diz assim, Miqueias 3:9. Ouvi isso, chefes da casa de Jacó e juízes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é reto. Ele está dizendo, em outras palavras, que o judiciário aqui, os juízes, eles estão aceitando suborno, eles estão sendo injustos, eles estão aceitando a injustiça por causa de vantagens. Preste atenção, vamos continuar lendo. E edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os seus, ele está falando em outras palavras, que o povo de Deus está se corrompendo. Os seus chefes julgam por suborno. Chefes julgando por suborno. O que mais? E os seus sacerdotes, até a religião, se corrompendo, ensinam por interesse. Preste atenção. E os seus profetas profetizam por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Deixa eu explicar isso aqui. Os juízes estão se vendendo, os políticos estão se corrompendo, e os sacerdotes, os profetas estão se vendendo. E olha a mensagem que ele diz aí. Amados, eu já li esse texto várias vezes, eu já ensinei e preguei sobre esse texto várias vezes, mas eu nunca observei o que eu observei nesse texto. Eu vou te passar agora o que eu observei aqui. Olha a mensagem do profeta. O profeta está com dinheiro no bolso, certo? Está com o bolsão cheio. E ele tem uma pregação, uma mensagem, uma profecia. Ele está dizendo assim, olha o que ele diz: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. E eu volto a pergunta para você que está aqui hoje: qual que é o erro dessa mensagem aqui? Tem alguma coisa errada nessa mensagem aqui? Do profeta? Qual que é o problema na mensagem aí? Vamos ver quem observa o problema. Tem um problema na mensagem. Qual é o problema? Não está o Senhor entre nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Ele está dizendo assim: o Senhor está no meio da igreja, está no nosso meio aqui, nenhum mal vai vir sobre nós. Qual que é o problema que está aqui nessa mensagem? Tem um problema na pregação e que eu nunca observei. Tem um problema nessa profecia que eu nunca observei. E é por isso que a igreja tem que estar muito atenta, porque talvez você está lendo o texto lá várias vezes e até agora você não conseguiu entender o que é. E vai ser assim nos últimos dias. O diabo, ele vai se esconder, ele vai usar sacerdotes, profetas, para enganar as pessoas. Tem que tomar muito cuidado, porque o problema está ali, mas é sutil o problema, mas está ali. O problema está ali. Só que nós não conseguimos observar. Sabe por quê? Porque vai ser desse jeito que o diabo vai nos enganar nos últimos dias. Nem todas as igrejas que estão sobre a terra hoje estão pregando a verdade. E como saber qual é a verdade? A verdade está ali. Quer ver? Não está o Senhor entre nós, nenhum mal virá sobre nós. Ele está com o bolso cheio de dinheiro e está dizendo: nenhum mal vai nos atingir. Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu vivo uma vida totalmente errada, corrupta, e Deus vai nos guardar.
Porque olha o nós lá, ó. Não está o Senhor entre nós, o Senhor está entre aqueles que vivem a iniquidade. O Senhor está entre aqueles que vivem em desobediência. O Senhor está entre aqueles que andam em obediência a Ele. Está entendendo? Qual é o problema ali? É acreditar que Deus vai lhe abençoar mesmo vivendo em desobediência. Então como que nós pegamos o problema ali? Aqui tem uma lição para nós aqui nos últimos dias da igreja na terra. Tem uma senha aqui que nós temos que descobrir hoje. Como que nós vamos perceber o que é de Deus e o que não é de Deus hoje, Tiago, nos dias de hoje? Nós vamos ter que ver o que o profeta diz e o que o profeta vive. Porque está cheio de profeta que prega bem, que canta bem, que toca bem, que fala bem, que profetiza bem. E às vezes até fala o que você está passando, olha que coisa. Ele fala exatamente o que você está passando, aí você diz, não, então é homem de Deus, porque ele falou o que eu estou passando. Mas cuidado, porque foi dado o poder e a autoridade não só aos profetas de Deus. Nos últimos dias será dado sinais até mesmo para aqueles que têm o espírito do anticristo. Amados, então você tem que saber que não é o sinal, é o caráter, não é a palavra que ele diz, é como ele vive. Está entendendo? Então aqui tem um mistério aqui que nós temos que entender isso aí. Você viu que às vezes tem detalhes no versículo que a gente lê, morre de ler e não consegue entender? Vamos continuar. Então, aí então nós estamos vivendo esse tempo. Então o que nós temos que entender? A política, hoje nós temos que exercer o nosso voto bem exercido, sim ou não? Nós não vamos colocar uma pessoa que a gente sabe que é corrupta para nos governar, é verdade ou não? Nós não vamos colocar. Nós vamos tentar encontrar uma pessoa mais justa possível, sim ou não? Mas nós temos que estar ciente que nos dias finais, que nos últimos dias virão tempos em que os políticos se corromperão cada vez mais, em que os juízes se venderão cada vez mais. E você não tem que dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Você tem que dizer assim, Senhor, me dá força e sabedoria nesse tempo, me dá perseverança, porque ainda que tudo à minha volta se corrompa, ainda que os juízes se corrompam, ainda que a política se corrompam, que eu possa continuar olhando para o Senhor e vivendo a verdade, a justiça, e andando no seu caminho, e andando na luz. Então nós estamos vivendo tempos difíceis, aí tem mais uma coisa, para terminar a sociedade, nos dias finais, como vai estar as famílias? Então olha aqui para mim, a política vai se corromper, fala assim, a política vai se corromper, fala forte, os políticos vão se corromper. Fala, os juízes aceitarão suborno. Diga, os sacerdotes e profetas vão se corromper. E a família? Como que vai estar a família nesses dias? Alguém já ouviu alguém dizer assim na igreja? Eu já ouvi várias vezes. Alguém falar assim, nossa, você viu que a Bíblia falou há mais de 3.000 anos atrás, em que pai matará filho, filho matará pai. Alguém já falou isso já? Já ouviu alguém falar isso? Na verdade a Bíblia não fala isso, que pai matará filho, filho vai matar o pai, não fala assim. Mas olha o que a Bíblia diz, lá em Miqueias mesmo, Miqueias capítulo 7 verso 6, olha esse texto, como vai ser as famílias, porque veja amados, nós estamos falando de mais de 3.000 anos atrás, não estamos falando dos dias de hoje, nós estamos falando de um tempo muito antes do que nós estamos aqui hoje. Vamos ver o que diz a Bíblia, Miqueias 7,6, diz assim, porque o filho desonra o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Deixa eu perguntar para você, será que está acontecendo isso hoje? O maior inimigo do homem são da sua própria casa. Amados, se nós pegar só no último ano, quantos pais que matou o filho, depois matou a esposa, o marido matou o filho, matou a esposa e depois tirou a própria vida. Nós tivemos um acontecimento na nossa cidade esses dias, de um marido que matou a esposa e depois ele tirou a própria vida. Nós estamos vivendo nos dias finais, a sociedade está exatamente como foi prescrita nas Escrituras, e nós temos que estar ciente disso. Nós não temos que
que fugir, nós temos que entender, encarar isso como uma verdade absoluta, e nós temos que se apegar mais a Deus. Amado, Jesus citou esse versículo de Miqueias, explicando um pouco sobre esse versículo lá em Mateus 10:35. Nós vemos que o elo familiar, ele vai ser corrompido pelo egoísmo, pela ideologia, pela apostasia. Agora, eu quero fazer uma segunda projeção aqui. Projeção 2. Fala assim: o sistema mundial nos dias finais. O que é o sistema? O sistema, Josivaldo, é aquilo tão difícil de combater. A gente sabe que existe um sistema e que ele tem se fortalecido a cada dia. É muito difícil derrotar esse sistema, amado. É muito difícil. Tem quem diz assim: olha, se eu tirar aquela pessoa, Tiago, se eu tirar aquela pessoa de lá, do sistema, do governo, se eu tirar alguém de lá, vai melhorar, vai ser uma bênção. Os próximos anos vai ser uma bênção, irmão. Desculpa falar isso, mas a tendência final é que, porque existe uma linha do tempo do sistema, e a linha do tempo mostra que o sistema vai se corromper cada vez mais. E sabe o que mostra na escatologia? E nós vamos ver na linha do tempo, é que o sistema, esse sistema poderoso que existe no mundo hoje, sabe, aquele sistema que domina o mundo, que não tem, você fala, puxa, tem hora que desanima, não tem? Mas vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu sempre gostei muito de política, geopolítica, de estudar assim. E eu falo para vocês, amados, que nos últimos 2 anos fiquei muito desanimado. Eu comecei a ver algumas situações que, poxa, tem que fazer, sabe? Não tem que fazer, não tem saída, sabe? Não adianta, sabe? Houve uma corrupção, tem um sistema tão poderoso ali, que é impossível de derrotá-lo. Aí tem alguém que é otimista e diz: não, pastor, nós somos as ruas, nós vamos levantar uma voz, nós vamos levantar um governo, nós vamos derrotar. Mas a Bíblia não diz que nós vamos derrotar o sistema. A Bíblia não diz que nós vamos derrotar o sistema. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20 que é Cristo que vai derrotar o sistema. Vai derrotar o sistema, com uma espada que vai sair da sua boca. Ele vai derrotar esse sistema. Não é nós que vamos vencer o sistema, não é esse tempo que vai vencer o sistema, é Cristo. É o retorno glorioso de Jesus no final dos 7 anos de tribulação. É Ele que vai derrotar. Nós vamos estar junto com Ele naquele dia. A igreja vai voltar com Ele naquele dia. Nós vamos fazer parte dessa derrota, mas não é pela nossa força, é pela força do nosso general, que vai estar voltando, e na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É sobre Ele que está o governo, o poder. Nós cantamos aqui através do hino. Está entendendo? Então vamos entender o sistema. Vamos entender o sistema. O sistema já está em curso, tá, irmãos? Vamos ver o sistema que está acontecendo? Primeira coisa que vai acontecer, no sistema: a globalização do poder. Anote aí, porque, amados, eu estudei muito para preparar essa mensagem aqui, amados. Não perca isso aí. A globalização do poder. Nós temos que estar atento na Bíblia e temos que estar atento nos jornais, nas notícias, para entender o final dos tempos. A globalização do poder. Daniel, ele viu 4 grandes impérios. Quem lembra dos impérios aí? Que Daniel cita. Olha os impérios. Ele cita o primeiro, que é o babilônico. Quando o anticristo estiver sobre a terra, ele vai levantar a nova Babilônia. Babilônico. E depois Medo-Persa. E depois Grécia. E depois Roma. 4 grandes impérios foram citados na Bíblia. Só que eu tenho para falar para você que tem mais um 5º império ainda. E esse império, ele veio dos escombros dos 4 impérios que foram destruídos. Sabe qual é? O império do anticristo, amados, que vai se levantar sobre a terra nos dias finais. E esse império vai ser muito forte, amados. Ele vai ser muito sutil. Ele vai enganar as pessoas. Então, primeiro vai ter uma globalização do poder. O sistema se consolida globalmente, de forma econômica e politicamente falando. Vai haver a política e a economia, vai haver um poder global. Aí o anticristo começa. Surge o anticristo. E esse líder, amados, é um líder de habilidade política. Ele tem uma boa oratória.
ele é excepcional, ele vai chegar em um tempo muito difícil. E a Bíblia fala assim, ó, um pequeno chifre, quando fala do anticristo, vai surgir, que subirá entre os 10. Alguns acreditam, alguns escatologistas, que os 10 são 10 blocos de nações, como nós temos hoje. Hoje nós temos vários blocos, né? Nós temos a ONU, nós temos o Mercosul, nós temos o BRIC, nós temos... Alguns acreditam que são 10 grandes blocos de nações que se compõem, mas entre eles vai surgir um pequeno chifre, que é o anticristo. Um líder, um homem sagaz, um homem que tem uma boa oratória, um homem que vai enganar. Amados, é tão terrível o tempo do anticristo, porque nós estamos aqui hoje no ano 2026, e é possível que o anticristo já esteja sobre a terra. Ninguém sabe. É possível que ele já tenha nascido, porque ele só vai aparecer no momento. Hoje ele está sendo detido, ele não vai aparecer ainda, mas na hora certa ele vai aparecer. É possível que já tenha sua descendência hoje, familiares do anticristo. Agora veja que esse homem, amados, vai ser tão terrível, que ele vai se fazer de um homem bom, um homem muito inteligente, que vai vir para ajudar as nações. Possivelmente ele poderá fazer parte até mesmo desses grupos de nações, poderá fazer parte de grupos que hoje são levantados para trazer paz sobre o mundo. Mas sabe o que vai acontecer, amados? O terceiro templo em Jerusalém vai ser reconstruído. E sabe como que vai ser reconstruído esse templo? Pelo anticristo. É ele que vai ajudar a reconstruir o templo. Ele vai se alinhar à religião. É por isso que nós temos que entender que nos dias finais a falsa igreja vai se juntar com o sistema. Nós estamos falando do sistema, e nos dias finais o sistema vai se juntar com a religião. Está entendendo? Nos dias finais a religião vai se juntar com o sistema, porque o anticristo, ele não é religioso, mas ele precisa se fazer de religioso para poder reconstruir o terceiro templo. E quando ele reconstruir, sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar assim: seus otários, agora eu vou destruir vocês. Ele vai se juntar com o judaísmo, com o islamismo, ele vai se juntar com o cristianismo, ele vai se juntar com todas as religiões. Aí todo mundo vai aplaudir, ele vai levantar o terceiro templo, vai unificar o islamismo com o judaísmo, que hoje são duas religiões que são opostas. E quando ele juntar as religiões, aí ele vai dizer, aí ele vai levantar o terceiro templo, todo mundo vai aplaudir ele. Aí ele vai falar: a partir de agora nenhum culto vai ser aceito, só o culto a mim, só eu posso ser adorado a partir de hoje. Aí a religião vai bater o pé, vai esperar e falar: não tem jeito, agora eu tenho poder sobre a terra, vocês não podem fazer nada. Eu tenho poder político, eu tenho influência mundial, eu tenho poder sobre a religião. Amados, só que sabe o que vai acontecer nesse tempo? Os judeus vão ser enganados, os judeus vão achar que ele é o Messias. Por quê? Porque na visão dos judeus, o Messias é aquele que vai levantar o terceiro templo. Então eles vão adorar o Messias, ao anticristo, achando que é o Messias. Tempos difíceis estão por vir sobre a terra. Então o sistema, ele não vai ser derrotado hoje. O sistema é cruel, amados, e ele só vai ser vencido. Ele só vai ser vencido no final, amados. Só no final, depois dos 7 anos. O que mais que nós vamos ver aí? Então vai surgir o anticristo. Ele vai ter um controle total sobre a humanidade. Hoje as tecnologias que estão sendo trabalhadas, ela tem por objetivo já ser uma base que está começando a ser consolidada, mas que vai ser muito mais avançada no futuro, para poder surgir uma base, né? Um software, uma tecnologia capaz de fazer com que ele possa controlar a humanidade. E uma das formas de controle que haverá sobre a humanidade, a Bíblia cita em Apocalipse, que é a marca da besta, né? Então a marca da besta é um controle. Existem muitas interpretações sobre a marca da besta, mas o que nós mais precisamos entender é que ele vai tentar controlar a humanidade. Eu não quero estar nesse tempo aqui, irmãos. Sabe onde eu quero estar? Eu quero ter sido arrebatado já. Eu não quero ficar para ver esse tempo. Não quero ficar. Eu quero estar com Jesus. Eu quero estar com Ele, amados. É por isso que hoje nós temos que estar atento, porque a Bíblia diz que muitos anticristos já estão entre nós. A Bíblia diz que o espírito do anticristo já está operando entre nós. Então, se ele já está operando, tudo que ele vai precisar fazer no futuro já está acontecendo hoje. A base já está sendo preparada já. Está entendendo? Já existe já.
está sendo preparado. O que mais que nós vimos aí? Uma aliança de 10 reis com a besta. 10 nações, ou blocos de nações, podemos entender assim. A Bíblia diz então que vai haver uma aliança dos 10 reis com a besta. Ele vai se juntar. Aí surge o que? A aliança religiosa. Sabe como essa igreja aqui é chamada? Meretriz, a grande meretriz. Você sabia que essa falsa igreja está sobre a terra hoje? Quem sabia disso? A falsa igreja meretriz já está operando já. O problema é que ela não tem um presidente ainda, um líder. Mas o líder dessa igreja vai ser o anticristo. Mas essa igreja está na terra. É por isso que você tem que ficar atento. Nós temos que ficar atento, porque nós não podemos estar na falsa igreja. Nós temos que viver como verdadeira igreja, aquela que foi lavada pelo sangue de Jesus e que anda no caminho dele. Amados, então a meretriz, a falsa igreja, ela vai se levantar nos últimos dias. Irmãos, o anticristo é muito sujo, irmão. Ele vai se fingir de religioso só para atrair as pessoas da religião, amados. Depois ele vai dizer assim, ó: eu nunca fui religioso, eu não quero saber de religião. Eu que sou adorado, eu que devo ser reverenciado. Engano. É por isso que nós falamos aqui que não basta falar de Deus, tem que ter vida com Deus. Está entendendo? Esse é um sinal para nós nos dias de hoje. Não basta falar de Deus, tem que ter vida com Deus. O que mais que vai acontecer? Olha, eu estou falando a linha do tempo aí. A linha do tempo do sistema. Então o mundo, de maneira global, está se organizando para um líder, o anticristo. O anticristo vai vir, vai se juntar com a religião, vai tentar resolver a questão econômica, vai tentar resolver a questão política, vai tentar resolver a questão religiosa. Ele vai oferecer uma solução para a política, uma solução para a economia e uma solução para a igreja. Só que depois dos 3 anos e meio iniciais, ele vai se revelar como tirano, como alguém violento, como alguém que não quer o bem da economia, que não quer o bem, ele não quer paz sobre a terra, na verdade, e também ele não quer pacificar a religião. Ele só fez isso para que tivesse poder sobre as pessoas, para enganar as pessoas, amados. Só que nesses dias vai surgir 2 testemunhas durante esses 7 anos de tribulação. E essas 2 testemunhas vai ser aquilo que vai, sabe, aonde o anticristo tentar agir, eles vão estar ali, eles vão se manifestar. A Bíblia diz que as 2 testemunhas, Tiago, eles vão tocar nas águas do mar e vai virar como sangue as águas. As testemunhas vai chegar e vai pregar. Aí os judeus vão falar: quem são vocês? O nosso Messias é o anticristo, né? O nosso Messias é ele, é tal pessoa, ele que está trazendo paz para nós. Aí as 2 testemunhas vai dizer: não se enganem, ele é o tirano, ele não é o verdadeiro. Aí quando as 2 testemunhas pregar, as pessoas vão querer acabar com as testemunhas. Aí as testemunhas vão dizer: não, eu estou em nome do Senhor, e se vocês não acreditam na minha palavra, vejam os sinais. Eles vão bater nas águas e a água vai virar como sangue. Aí as pessoas não vão acreditar, Josivaldo. E daí as 2 testemunhas vai fazer um outro poder. Eles vão falar: a partir de hoje não vai chover mais, vai ficar um tempo de seca sobre a terra. São sinais. É por isso que muitos falam que as 2 testemunhas é Moisés, por causa das águas, e fala que o outro testemunha é Elias, por causa da chuva, por causa da seca, porque não vai chover. Amados, mas nesses dias finais, amados, a igreja vai estar lá no céu. A igreja não vai estar aqui mais. Aí você vai dizer: puxa, eu fui na igreja, eu poderia ter sido salvo, eu poderia ter sido salva, mas eu preferi os prazeres do mundo que Jesus. Eu deixei o caminho de Deus. Eu sabia da verdade, mas eu deixei Jesus de lado. A igreja não vai estar na terra mais. E nesse período, amados, vai continuar. Aí vai surgir a abominação, a desolação. Vai haver um ponto sem retorno. Vai ser 3 anos e meio de destruição terrível sobre a terra. Aí começa os 3 anos e meio finais, com as 7 taças da ira de Deus. Deus derrama julgamento progressivo sobre o sistema: chagas, escuridão, secamento do Eufrates, terremoto destruidor. O sistema começa a rachar, mas resiste e ainda blasfema contra Deus. Eles começam a ver sinais, como viu nos dias em que Faraó via as pragas no Egito e não aceitava ainda, e não temia a Deus ainda, continuava com o coração endurecido. Assim será muitas pessoas sobre a terra nesse tempo.
mesmo com sinais, eles não vão se arrepender. E daí, amados, surge o último instante. Aí Jesus volta com a igreja que está conosco. E quando Jesus voltar, ele vai ter uma batalha e vai destruir o sistema. Hoje as pessoas, o sistema zomba de nós. É ou não é? Mas um dia o anticristo vai zombar do sistema. E depois Cristo vai zombar do anticristo. Então nós estamos vivendo esses dias finais. E para terminar, a última projeção. Eu falei da projeção do sistema, agora eu quero falar da última projeção. A projeção da igreja e da religião nos dias finais. O texto que nós lemos em Miqueias diz que os sacerdotes ensinam por interesse. Amados, nós estamos vivendo os dias finais. E aqui eu termino com o texto que nós lemos lá no início. Nesses dias finais haverá uma parte da igreja que vai ser como Laodiceia, e uma parte da igreja vai ser como Filadélfia. Então pergunta para o irmão do teu lado aí: você vai ser como Laodiceia ou como Filadélfia? São duas igrejas que retratam o final dos tempos. Filadélfia por quê? Porque Filadélfia é a igreja que não vai se corromper, ela vai ser fiel até o final. E Jesus não vai ter nada para repreender nela. E quem é Laodiceia? Sabe o que é Laodiceia? Laodiceia é a igreja que as pessoas que frequentam uma religião, mas é morno espiritualmente. Não sente nada, não ora, não lê a palavra de Deus, não busca a presença de Deus. É alguém que está morno. Ele é alguém que, tipo assim, ele vem, ele se veste muito bem, ele está na casa de Deus, mas ele não sente mais nada. Ele já não ora, ele já não busca mais a presença de Deus. Ele não é quente nem frio, ele está morno. Ele não tem expectativa de mudança, ele não tem arrependimento, ele não pensa em mudar, em viver uma nova vida. Ele só tem a aparência de alguém que serve a Deus, mas não serve, não vive a presença de Deus. Esse é a Laodiceia. E o que a Bíblia fala sobre Laodiceia? Vomitar-te-ei da minha boca. Quer dizer, não vai ser salvo. Se você não se arrepender, não vai ser salvo. Por isso que Jesus fala: se arrependa, porque senão virei contra ti. Amados, então, ou somos Filadélfia ou somos Laodiceia. Haverá uma igreja que vai se corromper, porque é a igreja que faz parte da meretriz, que está preparando o caminho para o anticristo. Mas existe uma igreja verdadeira que vai ser arrebatada, e essa igreja que está detendo o anticristo hoje, porque o Espírito Santo está sobre essa igreja, e essa igreja está detendo o anticristo. O anticristo, ele quer iniciar, mas ele não vai iniciar enquanto a igreja estiver aqui. Mas quando a igreja for arrebatada, ele começa a governar sobre a terra e sobre uma falsa igreja. Pergunta para o irmão do teu lado: como está a sua vida espiritual? Como está a nossa vida espiritual? A política vai se corromper, os juízes vão se vender, líderes vão se corromper, líderes serão desobedientes, amantes de si mesmo. A igreja passará por esse tempo aonde estará dividida entre a falsa igreja e a verdadeira igreja. O sistema vai se alinhar com a igreja, vai se juntar com a religião, mas os verdadeiros crentes continuarão fiéis ao Senhor e continuarão combatendo, dizendo: não aceito, eu não vou se vender, eu não vou se corromper. E quando a igreja já não estiver mais aguentando, e quando a igreja estiver passando, a Bíblia diz que os dias serão abreviados para que os escolhidos não se percam, como nos dias finais, quando estiver chegando os últimos dias, a igreja vai ser arrebatada e vai estar com Cristo para todo sempre. Aí a Bíblia diz: o que nós devemos fazer? Porque eu termino a mensagem falando disso. O que nós devemos fazer então, pastor? O pastor falou de uma projeção política, do sistema, da religião, como vai estar no final dos tempos. E agora o que a igreja tem que fazer? Pergunte para o irmão do seu lado: o que nós temos que fazer agora, nesses dias finais, antes do arrebatamento da igreja? Qual que é o papel da igreja? O que a igreja tem que fazer? Primeira coisa que a igreja tem que fazer: tem que pregar o evangelho assim, rapidamente. Tem que ser rápido, urgente. A igreja não pode ser uma igreja muito preocupada com o evento. Você já notou uma coisa? Olha aqui para mim. Já notou uma coisa que, vamos comparar a igreja de hoje com uma igreja de 30 anos atrás? A igreja de 30, qual igreja fazia mais evangelismo nas praças? A igreja de hoje ou a igreja de alguns anos atrás?
Faça uma pergunta sincera aqui. Qual foi a última vez que você viu uma igreja entre nós aqui, igreja evangélica, conhecida das nossas igrejas, andando na rua da sua casa, entregando um folheto e falando de Jesus? Qual foi a última vez que você viu isso? Ah, pastor, mas existem outras formas de evangelismo hoje na rede social, existem outras maneiras, tá? Mas, então eu vou mudar a pergunta. Será que se nós dermos uma volta nas igrejas hoje, nós vamos ouvir a igreja incentivando as pessoas a fazer evangelismo? A igreja antes do arrebatamento tem que ser uma igreja mais preocupada com o evangelismo, com a pregação do evangelho, do que com fazer festas, eventos. A igreja tem que estar preocupada com isso. E você já notou que isso não tem sido prioridade mais das igrejas? Pastor, está acontecendo isso, tá? No final dos tempos, nos dias finais. É uma igreja que se afasta cada vez mais da obra de evangelização. Mas a verdadeira igreja tem que se levantar nessa hora agora e pregar o evangelho e falar de Jesus. E eu creio que nesses últimos dias Deus vai começar a despertar algumas igrejas a falar do evangelho, a pregar a verdade, a fazer missões. Amados, pregar o evangelho é uma urgência na igreja dos dias de hoje, porque nós temos que levar a maior número de pessoas a ser salvas. Se tem pessoas dentro da igreja que estão mornas espiritualmente, e se o arrebatamento acontecesse hoje, poderiam ficar. Imagina fora da igreja quantas pessoas que estavam no altar, que estavam na presença de Deus, que se afastaram. Nós temos que buscar essas pessoas. Talvez lá no seu trabalho, esses dias eu estava no trabalho, alguém disse para mim assim, olha, falou assim, eu ia para a igreja, mas sabe de uma coisa, agora eu não vou mais, porque eu não estou indo mais, porque eu vi algumas coisas erradas na igreja, então eu não fui mais para a igreja, mas eu exerço a minha fé todos os dias, mas agora eu não estou indo para a igreja, mas eu estou exercendo a minha fé, está tudo bem, eu não preciso ir na igreja, eu aprendi que eu não preciso ir na igreja mais para exercer a minha fé. Olha que coisa terrível, irmãos, olha o que está acontecendo, o Espírito do Anticristo está sobre as pessoas, e as pessoas estão deixando de congregar, deixando de estar na presença de Deus, e achando que está tudo bem. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é pregar para essas pessoas que estão longe. Nós temos que fazer como Noé, entra na arca, porque o dilúvio está vindo, e você pode ficar. Segunda coisa que a igreja tem que fazer agora nos dias finais. Isso aqui é uma coisa que eu queria até fazer um desafio com a igreja aqui hoje. Mergulhar na Bíblia, nas Escrituras. A igreja dos dias agora, finais, precisa conhecer a palavra de Deus. Precisa ler a palavra de Deus. Urgente, irmãos. Por quê? Porque senão vai ser enganado. Se não ler a palavra, vai ser enganado. Eu falei na pregação da ceia, que depois do arrebatamento da igreja, os falsos líderes e pastores serão procurados pelas pessoas que ficaram, porque eles vão ter que explicar a escatologia e o apocalipse, porque essas pessoas vão querer saber o porquê que as pessoas sumiram da terra, e porquê que ele não foi, e porquê que ela não foi. Eu falei também na ceia que nos dias finais, as pessoas que não liam a Bíblia antes da tribulação, vão querer ler depois da tribulação, só que as pessoas que vão ter Bíblia vão ser perseguidos nos 3 anos e meio finais, e os seus cultos serão perseguidos também, em todo o mundo, não só nos países do Oriente Médio, até mesmo no Brasil. Então, amados, tem que entender aqui hoje, que nós temos que ler a Bíblia hoje. E sabe o que Deus falou para mim essa semana? Deus falou assim, você precisa levar a igreja a entender a importância de ler a Bíblia. E eu falei, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Porque você já notou, hoje eu falei com o meu sogro Paulo, eu falei, Paulo, olha que interessante, eu falei, Paulo, como que era a igreja quando você começou, mais de 40 anos atrás? Só para entender, não falei nada com ele, só fiz essa pergunta, falei, como que era a igreja em relação à Bíblia? Como que era as pessoas quando iam no culto, as pessoas levavam a Bíblia para a igreja? Como que era? Sabe o que ele falou? Ele falou, ninguém esquecia a Bíblia. Ele falou, no meu tempo, quando as pessoas iam e não levavam a Bíblia no culto, sabe o que acontecia? O pastor depois perguntava à pessoa, por que você não trouxe a Bíblia hoje? Aí deu um gelo no coração, sim, irmãos. Eu falei, meu Deus, o Espírito do Anticristo está sobre a terra, porque ele está fazendo de tudo porque as pessoas não leiam mais a Bíblia, percam interesse pela palavra de Deus. Sabe por que o Anticristo precisa disso? Porque quando ele for governar sobre a terra, sobre as pessoas, ele vai precisar de pessoas que não conhecem a verdade, que não têm interesse pela verdade, para ser facilmente manipuladas e enganadas. Quem lê a Bíblia e vive a palavra de Deus nunca vai ser enganado.
Está entendendo? Então é natural que isso aconteça. Tem que acontecer nos últimos dias, esfriamento de leitura da palavra. Não quero ler mais a Bíblia, não preciso ler a Bíblia mais. Você já reparou que a minoria das pessoas que traz a Bíblia no culto hoje parece ser uma coisa passada trazer a Bíblia para a igreja? Parece ser uma coisa antiga. Não precisa de Bíblia, não. Agora tem meu celular, não precisa mais. Ou eu leio lá no telão da igreja, não precisa de Bíblia. Mas nós vamos mudar isso, irmãos. Posso ouvir um amém? Alguém aceita esse desafio comigo? Sabe que quando eu estava trazendo essa pregação hoje para alguns familiares, aí eles falaram para mim assim: mas nenhuma igreja prega mais o Apocalipse. A irmã diz assim: Thaís, essa igreja não prega Apocalipse mais, porque ele tem medo de perder pessoas. Não prega mais Apocalipse, porque se pregar Apocalipse, o irmão não volta na igreja. Mas aqui vai ser diferente, amém? Quanto mais eu pregar a verdade no final dos tempos, mais vocês vão se fortalecer. Aí eu falei, eu vou contar uma historinha. Falei assim, ó. Antes do arrebatamento, um pastor foi viajar, pastor de Deus. Ele ficou 3 anos fazendo missão fora, em outro país. Aí ele deixou um pastor na igreja tomando conta. O pastor que ficou na igreja tomando conta, o pastor começou a fazer festa, fazer aqueles cultos de festa, e aquela festa no culto, e já começou a relativizar o pecado, já não confrontava mais a igreja, não pregava mais a verdade, já não pregava mais o caminho perfeito de Deus, já não falava sobre o arrebatamento, já não falava sobre a igreja. E aconteceu, quando o pastor chegou depois de 3 anos, ele chegou e ficou lá no último banco da igreja, falou, vamos ver como está a igreja, né? Aí ele sentou e viu a turma pulando, e cantando, e gritando, e de repente o pastor, ele começou a pregar, e o pastor não falava de arrependimento, ele falava sobre mensagem triunfalista. Olha, você vai ser um abençoado, você vai ser uma bênção, você vai ser vitorioso, você vai conquistar tudo, Deus vai te dar tudo. E aí terminou, e aquele pastor lá atrás, o Espírito Santo incomodando ele, que naquele culto tinha que ter um apelo, tinha pessoas ali que precisavam se arrepender. Ele viu que uma pessoa da rua entrou na igreja, estava ali chorando, querendo um apelo para aceitar Jesus, Giovanni, um apelo para entregar a vida para Jesus. E o pastor, não, ele tem que fazer o apelo, E o culto acabou, e quando o culto acabou, ele olhou para um diácono da igreja e falou assim: tira aquela pessoa que está lá fora, está ali atrás, acho que ele é pessoa de rua, tira ele da igreja, tira ele porque ele não está muito legal. E ele estava chorando, querendo aceitar Jesus, e de repente o pastor foi conversar com ele no final do culto. Ele falou: não, pastor. Aí o pastor falou: não vou confrontar, eu vou começar a perguntar para os grupos missionários da igreja como que está indo a igreja aqui. Aí ele foi no primeiro grupo da igreja, ele foi no grupo de missões, e falou para o grupo de missões da igreja: como que está os evangelismos? Nós faz evangelismo, estão fazendo uma vez por semana ainda, porque a igreja era perto de uma comunidade, e ali tinha um trabalho de missões todas as semanas. Aí uma vez por semana, como que está indo os trabalhos de missões? Vocês estão fazendo evangelismo? Como que está? Aí o irmão falou assim: faz 3 anos que nós não fazemos mais evangelismo. É que o pastor estava falando para nós que é perda de tempo falar de Jesus para essas pessoas. Se eles quiserem, eles vêm para a igreja. Aí ele foi indo por departamento, em todos os departamentos da igreja. Depois ele foi para o grupo de oração e falou: e daí a vigília que estão fazendo uma vez por mês? Estão fazendo ainda? O pastor todo animado. Aí o irmão do presidente do ministério de oração falou assim: não, né, não estamos mais. Desde quando o pastor saiu daqui nós não fomos mais. Aí sabe o que aconteceu, amados? Passado alguns dias, o pastor foi falar com o pastor auxiliar e falou: olha, o que está acontecendo? Por que a igreja mudou tanto? Aí brigou com o pastor, ficou bravo e tal. Passando uma semana, o arrebatamento veio, e o pastor foi, o pastor verdadeiro, e o outro pastor ficou, porque ele estava vivendo em iniquidade. Ninguém sabia, a igreja não sabia, mas ele estava vivendo em pecado. Aí sabe o que aconteceu? Esse pastor que ficou, ele lembrou de tudo que o outro pastor fazia. E daí sabe que depois, durante o período da tribulação, sabe o que esse pastor começou a fazer? Começou a ir atrás das pessoas que moravam na rua para trazer todo mundo para a igreja. Aí levou o morador de rua, deu um banho na casa dele, cuidou daquela pessoa, começou a levar ele para o culto. Sabe por quê? Porque ele estava arrependido agora, porque ele queria fazer tudo que ele não fez e devia ter feito. Daí eu respondi para essa pessoa hoje, né, conversando à tarde. É por isso que eu, como pastor, o meu compromisso é com a verdade. Eu vou pregar a verdade até o último dia da minha vida. Ah, mas as pessoas não vão querer ouvir a verdade. Não, mas eu vou pregar a verdade. Eu vou continuar falando de Jesus, do caminho certo, falando que nós temos que ganhar almas.
e tem algo que nós temos que melhorar como igreja. E quem vai entrar comigo, eu quero que toda igreja entre comigo. Nós vamos melhorar isso a partir de hoje. A partir de hoje nós vamos começar a trazer Bíblia na igreja. Esse é um desafio que eu faço. Não, eu vou começar, eu vou começar com os líderes, mas eu queria que toda igreja entrasse nesse propósito comigo. Nós vamos trazer Bíblia para a casa do Senhor. Amém? Ah, pastor, não tenho Bíblia mais. Eu vou comprar uma Bíblia para mim trazer. Ah, pastor, eu não... quanto que é uma Bíblia? Nós temos Bíblia de R$30. Nós temos Bíblia de R$25. Hoje você pode comprar Bíblia pelo Mercado Livre, pela internet. Compre uma Bíblia. A partir de hoje nós vamos trazer Bíblia para a igreja. Ah, mas meu esposo já traz. Oh, glória, não preciso trazer. Eu leio junto com ele aqui, ó. Não, cada um vai trazer a sua Bíblia. Pastor, que negócio, esse negócio é antigo, pastor. O pastor é jovem para fazer um negócio tão antigo assim. Não é antigo, é resgatar a essência da igreja que foi perdida. Nós vamos trazer Bíblia para a igreja a partir de hoje. Pastor, aí vai surgir um monte de coisa. Pastor, eu não vou trazer Bíblia, eu não vou comprar Bíblia porque eu não enxergo. Eu não enxergo direito. Quem tem a Bíblia, a maior letra que existe aí, eu nem sei nem o nome, não é nem hiper gigante, tem uma outra, né? Jumbo, olha. Olha, quem enxerga mais ou menos, você pode comprar uma letra com a letra hiper gigante. Quem não enxerga nada, tem que ser a Jumbo. Agora você não enxerga mesmo na Jumbo, aí tem que colocar óculos, né, irmão? Aí tem que atualizar a lente do óculos, que faz 50 anos que está a mesma lente, a lente não tem nem cor mais, irmão. Pastor, mas eu preciso fazer isso? O que você é capaz de fazer por Jesus? O que você é capaz de fazer para melhorar a sua vida espiritual? O que você é capaz de fazer para ser salvo? O que você é capaz de fazer para ser arrebatado? O que você é capaz de fazer para poder se consertar com Deus e viver uma vida mais próxima de Deus? Por que nós vamos ter vergonha de comprar um livro, que é um livro que salvou a nossa vida e que pode salvar a vida de muitas pessoas ainda? Por que nós vamos ter vergonha de um livro que é o livro mais traduzido em todo o mundo, mais de 6.000 traduções? Por que nós vamos ter vergonha de um livro que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? E nós vamos ser uma igreja diferente. Eu vou pregar hoje em muitas igrejas, irmãos. Eu vejo, quando eu falo, irmãos, abra a Bíblia, eu olho para a igreja assim, tem ninguém com a Bíblia. Mas a nossa igreja vai ser diferente. Quando algum pregador chegar aqui e falar, vamos abrir a Bíblia, vai ver todo mundo com a Bíblia assim, ó. Oh, glória. Amém? Quem entra no desafio comigo aí? Amém? A partir de hoje, pastor, vou comprar uma Bíblia. Pastor, não tenho condição. Aí eu vou fazer um desafio para vocês agora. Pastor, não tenho condição de comprar uma Bíblia. Quando acabar o culto, corre aqui e fala comigo. Eu vou te ajudar a comprar uma Bíblia. Mas a partir de hoje nós vamos ter uma Bíblia. Todo mundo vai trazer Bíblia para o culto. Amém? Pastor, qual que é a melhor tradução da Bíblia? Depois você me procura, posso passar várias traduções para você, tá? Mas você pode comprar NVI, uma tradução boa. Você pode comprar ACF, versão Almeida Corrigida Fiel. Não precisa ser a melhor tradução, tá bom? Mas se você é curioso assim, não, pastor, eu quero a melhor tradução no português, aí você me procura depois, tá? Vou te ajudar. Mas eu preciso que você leia a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia. E eu falei para Deus, essa é a primeira coisa que eu vou fazer. A segunda coisa, nós vamos voltar a fazer jornada bíblica. E não vou parar mais. Todo ano vamos ler a Bíblia. Todo ano vamos ler a Bíblia. Jornada. Amém? Nós vamos se apegar na palavra do Senhor. Porque o único jeito da igreja ser salva e não se perder nesses últimos dias é lendo a palavra de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Vamos colocar em pé? E o último ponto da igreja. Então, evangelismo, a igreja precisa pregar. Segundo, a igreja precisa ler a Bíblia muito nesses dias finais agora do arrebatamento. E o terceiro, a igreja precisa, não pode abandonar a igreja local. Fala assim, não podemos abandonar a igreja local. Eu vou dar uma razão bem simples aqui. Tem muitos textos, posso ler Hebreus 10, 25, posso ler João 6, 16, 13, posso ler Atos 2, 42, posso ler Mateus, tem um monte de texto. Mas eu vou citar uma passagem só para você entender. Por que nós temos que vir para a igreja? Por que nós temos que congregar? Quando nós olhamos para Apocalipse, havia 7 igrejas, amém? Essa igreja foi uma igreja literal, mas de maneira profética aponta para as demais igrejas que viriam depois. Por que nós temos que congregar? Não podemos abandonar nossa igreja local.
Não podemos deixar de vir para a igreja. Pastor, sabe uma coisa? Eu posso servir a Deus em casa. Eu ponho lá no YouTube, tem pregação, tem louvor, tem tudo, não precisa ir para a igreja. Por que eu tenho que ir para a igreja? Vou explicar para você aqui, para concluir. Por que eu tenho que estar na igreja, congregar? Por que eu não posso abandonar a minha igreja local? Sabe por quê, amados? Porque as 7 igrejas da Ásia Menor, como que o Espírito Santo falava com a igreja? Me ajuda aí. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, diz o Senhor. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, diz o Senhor. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, o Espírito Santo fala através da comunidade, fala através da igreja aqui. É aqui que nós vamos ser alertados. É aqui que Deus vai usar os dons espirituais sobre os líderes, para que esses dons sirvam para a edificação da igreja. Na igreja tem os mestres, tem os evangelistas, tem os profetas, os pastores. É através desses dons ministeriais que Deus vai usar essas pessoas para poder trazer a mensagem à igreja. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, é nesses dias finais que nós temos que se apegar. Pastor, mas está no culto significa que eu vou ser arrebatado? Não. Está no culto significa que eu vou ser salvo? Não. Mas o salvo tem que estar aqui. O salvo tem que estar aqui para ser alertado, para ouvir a voz do Espírito Santo, para ser direcionado, para tomar o cuidado, para ouvir a palavra de Deus. Amém? Então é isso. Fala assim: evangelizar, ler a palavra de Deus exaustivamente. Diga exaustivamente. Diga assim: 3, não abandonar a igreja local, continuar vindo congregando, porque nos dias agora vai passar os dias que as pessoas vão cada vez mais frias, cada vez, irmão, já tem igreja no metaverso, já tem igreja dentro de programas, não para evangelização. Escute, eu vi essa semana uma igreja que é virtual. Ela não é uma igreja que tem essa estratégia para evangelizar jovens, não, é uma igreja que está funcionando só dessa maneira, não se encontram mais. Pega na mão do teu irmão, fala que a nossa comunhão nunca venha morrer. Amém? A Bíblia diz que nós temos que orar um pelos outros, nós temos que ajudar uns aos outros, que nós temos que suportar uns aos outros, que nós temos que estar juntos até o último dia. A igreja não vai subir dividida, separada, a igreja vai subir junto, em comunhão, em unidade. Fecha os teus olhos em nome